Bom dia, mais um resenha de qualquer lugar, aqui em tela aqui com vocês, para falar do Fluminense. E agora que eu vi que tô com a puta de uma espinha aqui, ó, tá braba essa espinha, tá sentindo uma dor aqui, e agora que eu vi que eu tô com uma espinha gigante aqui. Enfim, saindo aqui para dar uma caminhada, conversar com vocês, falar um pouco do que aconteceu ontem, né? Mais uma derrota do Fluminense, mais um resultado péssimo. E a gente vai se afundando numa crise absurda que a gente cria, né? Estamos criando uma crise inacreditável. Ninguém imaginava, assim, eu acho que tricolor tem sempre que imaginar o pior, né? O tricolor, ele sempre tem que imaginar que o pior está por vir, porque isso é o Fluminense, né? A história do Fluminense é uma história que a gente nunca tem 10 anos de bonança, né? A gente sempre tem um ano de bonança, outro ano uma merda, aí outro ano de bonança, outro ano uma merda, né? Ou então 2, 3 anos de uma merda, mas nunca a gente tem uma sequência assim. 10 anos acho que é muito, né? Uma sequência de 4 anos assim. A gente já teve uma sequência de 3 anos muito bons, né? Na nossa história, foram poucas vezes, mas tivemos, com os tricampeonatos dos anos 80, a conquista do Brasileiro de 2010, o vice-campeonato de 2011, o campeonato de 2012, então a gente teve umas sequências assim, mas nunca longeva, nunca longeva. A gente vê, por exemplo, o nosso rival aí há 6 anos, né, mais ou menos, disputando títulos, ganhando títulos, sempre nas cabeças. Isso a gente nunca teve. Então, eu acho que isso que está acontecendo com o Fluminense nos leva a perceber que, sendo o Fluminense, a gente sempre tem que ter pé atrás. O Fluminense é capaz, sempre capaz de fazer o pior em momentos em que o clima não é para isso, né? Eu lembro quando a gente estava disputando o Mundial de Clubes, eu falava assim, eu prefiro pegar o pior time que tiver pela frente, eu lembro que era Inter de Milão, um risco, né? Do que enfrentar, por exemplo, o Monterrey. Muita gente falando, não, a gente tem que enfrentar o Monterrey. Se o Fluminense pega o Monterrey, a chance de a gente ser eliminado era muito grande, muito grande. Por ser o Fluminense como ele é. Sendo a Inter, a chance da gente ganhar é maior. Então, o Fluminense, ele tem essa capacidade inacreditável de fazer esse tipo de coisa com o seu torcedor. E a gente estava vivendo uma aura, uma vibe maravilhosa da torcida com o clube. Voltamos no Mundial, teve aquela festa no aeroporto lá da galera. Enfim, uma galera foi lá para receber os jogadores. E aí chega o Campeonato Brasileiro, a gente com a expectativa de não, vamos fazer um grande Campeonato Brasileiro, uns achando que ia ser campeão, né? Eu nunca achei isso, mas Sul-Americana, Copa do Brasil, eu achava super razoável, assim, acreditar. E aí, cara, 3 jogos depois no Campeonato Brasileiro, e a realidade é completamente diferente. Um time se aproximando cada vez mais da zona do rebaixamento, cometendo erros bizarros, né, medíocres, falhas absurdas, entregando o jogo para os adversários, jogando de forma covarde, uma série de absurdos que passam longe daquele time que estava disputando o Mundial de Clubes. Então, assim, é algo que entristece o torcedor, desanima o torcedor novamente. Ontem não tinha 15 mil pessoas no Maracanã. Provavelmente os próximos jogos vai estar vazio. Então, a não ser que o Fluminense comece a lutar contra o rebaixamento, porque a torcida apoia para salvar o time. Mas isso é muito cansativo, essa ciranda é muito cansativa, é muito desanimadora, sabe? É muito chato, cara, viver isso, muito chato, tá difícil demais torcer pro Fluminense nesses últimos anos. Eu já tô com casca, eu tô cascudo já, nada me atinge, a minha vida continua, eu tô aqui fazendo vídeo com você, tô com a minha camisa do Fluminense, né? Já passou uns 2 caras aqui, falou, de manhã quando eu fui comprar pão, e que agora são 9h30, né? Então já não é mais cedo, eu fui comprar pão. E 2 caras passaram e falaram assim, porra, o que tá acontecendo com o Flusão? Mas é aquela coisa que você sabe, né? Fala isso, mas na verdade tá zoando, né? É mais uma coisa de zoação mesmo do que propriamente um negócio do cara tá preocupado com o Fluminense. A gente sabe como é que é isso. E aí, cara, e você naquele desânimo, sabe? Enfim,
fico até sem palavras nesse momento para falar do que a gente está vivendo, mas eu, como eu falei, eu tenho casca. Eu fico imaginando os jovens, né, a galera mais jovem, o desestímulo que é, né, a ejaculação precoce que é ver o Fluminense fazer isso com essa galera, né, machucar tanto o seu torcedor como machuca, e depois de um mês maravilhoso, de grandes acontecimentos, você voltar àquela realidade medíocre de um clube que não tem nenhuma expectativa, de um time que não tem, que não dá ao seu torcedor nenhuma esperança de dias bons. É muito, muito, muito frustrante o que a gente está vivendo. Indo para a partida de ontem, né? Eu fiz o pós-jogo aí, quem viu, né? Viu aí, analisei o pós-jogo. Sabe o que é pior disso tudo? Tirando o jogo do Flamengo, até mesmo o jogo do Flamengo, se a gente quiser ser um pouquinho mais otimista, a gente não joga mal essas partidas. E aí fica até um alento. O Fluminense não joga mal essas partidas. O Fluminense contra o Cruzeiro, ele é melhor que o Cruzeiro. O primeiro tempo, um jogo igual, até o Fluminense dar o gol pro Cruzeiro, né? Porque a gente deu o gol pro Cruzeiro no último jogo. Né? O Martinelli, mais uma vez, participa do primeiro gol. Não dá para dizer que é culpa do Martinelli, porque teve um escanteio, deu tempo do time se posicionar na área, mas o Martinelli voltando a ser o Martinelli, falei isso no jogo contra o Cruzeiro, né? Aquela bola que ele perde na frente da área. Eu até falo, o Martinelli é um jogador com uma qualidade técnica absurda, muito talento, muito dedicado, mas tem uma capacidade de ser Zé Merdeiro que não está no gibi, de errar em momentos que não dá para errar. E aí a gente perde para o Cruzeiro em apenas 2 falhas. O Cruzeiro não curou nada. O Fluminense foi melhor, chutou 3 bolas na trave, dominou o segundo tempo, teve várias chances de gols e o Fluminense perde. E aí vem o Flamengo. Flamengo, postura vergonhosa, postura covarde do Fluminense, jogando na retranca, não foi reativo, foi retranca, mas ainda assim dava para ter empatado o jogo. E aí, novamente, depois de 5 vezes o escanteio no primeiro pau, 5 escanteios vencidos pelo Léo Ortiz, e ninguém consegue interceptar o escanteio, o Fluminense toma o gol no fim, gol do Pedro, esse vagabundo que eu odeio, mas é um castigo justo pela covardia. Mas era mais um jogo que não era para perder. Aí você vem enfrentar o Palmeiras. Você faz um primeiro tempo superior ao do Palmeiras. Você tem o domínio das ações, você faz um gol. Você tem a chance de fazer o segundo com o Fuentes, que foi covarde também. E se embananou com a bola por falta de coragem de atacar aquela área dos caras e chutar. Jogo na sua mão, se engatando vários contra-ataques de risco. Estava iminente o segundo gol. Iminente o segundo gol. E aí você dá um gol de presente para os caras. Uma bola despretensiosa para dentro da área. Mais uma vez a linha de defesa parada, estática. Deixa o cara sozinho na pequena área cabecear. A falha do Fábio também que não saiu. E um frangaço do Fábio. Uma bola totalmente defensável na mão dele. E ele tomou frango, que comprometeu mais um resultado, empataram o jogo. Começa o segundo tempo, o Palmeiras volta um pouco melhor, mas o jogo está equilibrado. E mais uma vez, o Zé Merdeiro entra em ação. Martinelli dá um passe no pé do Vitor Roque, para o Vitor Roque fazer o gol. O Vitor Roque, que vinha criticado, vinha mal, e o Fluminense ressuscita o Vitor Roque. O Palmeiras faz 2-1, o time do Fluminense desanda completamente. E o Renato mostra que eu não estava errado. Ontem no vídeo que eu fiz, que eu disse que ele parece perdido. Parece estar um pouco perdido, completamente perdido nas suas escolhas. E, infelizmente, ontem se confirmou. Substituições erradas. Demora uma infinidade para substituir o Germancano. O Germancano ficou 70 minutos em campo. 70 minutos em campo. Ele coloca o John Kennedy faltando 15 minutos para o jogo acabar. John Kennedy não vai ter como fazer muita coisa em 15 minutos, ele até tenta. Faz muito mais que o Cano, num pivô que ele gira na frente do zagueiro, chuta travado, a bola sobra lá, quase que o Everaldo finaliza, depois tem um lance do Everaldo,
O Everaldo consegue ganhar do zagueiro, a bola sobra pro John Kennedy, bate de canhota, o zagueiro tira. Fez o que pôde, pouco tempo em campo, com o time todo bagunçado, todo desarrumado. E o Renato cometendo mais erros de primeira escalação, né? Você começa com 2 zagueiros e você não tem um primeiro volante. Você já não tem um meia em campo, porque você está usando o Nonato como meia. O Nonato não é meia. Ali já é um erro, né? Porque o certo ali, quando você joga com 3 volantes, você tem que ter 2 volantes de saída. Um primeiro volante que fica mais e 2 que saem para o jogo, porque eles seriam os armadores. No caso, quem deveria ter a liberdade para chegar no ataque era Martinelli e Hércules. E aí você colocaria um primeiro volante, que seria o Bernal. Isso era a lógica. Você coloca o Bernal, primeiro volante, na frente da linha de zagueiros para dar um sustento para os zagueiros. Libera os seus alas, ainda mais os alas sendo Samuel Xavier e Fuentes, que são alas que vão à frente. E aí você também libera por dentro Martinelli e Hércules para apoiar a subida dos alas quando o time tiver com a bola. Quando perder a bola, os volantes recuam para proteger os lados do campo. Mas não, ele coloca Martinelli, Hércules como volantes de contenção e bota o Nonato à frente do Martinelli e Hércules. O Nonato não é um jogador com essa qualidade de fazer a bola chegar ao ataque, não é um finalizador, não é um rompedor de linhas, não é um jogador que ataca espaço. E aí o Fluminense fica sem criatividade e a bola não chega na frente. O Fluminense fica bem preso, na verdade. Então, isso aí é uma questão de leitura de jogo, uma questão básica do futebol, que o cara como treinador, há tantos anos trabalhando nisso, deveria saber. Não sou eu que tenho que ensinar isso para ele. Quem sou eu? Sou apenas um torcedor apaixonado pelo Fluminense, que gosta de estudar tática. Tenho lá meus certificados, né, meus cursos, mas não sou treinador. Reconheço que treinador é muito mais que isso, né? Para o cara ser treinador, não basta ele ter curso, não basta ele ter conhecimento. Para ser treinador, o cara tem que também saber gerir pessoas. E acho que nem isso o Renato está sabendo fazer. Chegou na coletiva e mais uma vez expôs o time, expôs os jogadores. E é muito curioso que o Renato, ele nunca admite que ele errou. É só você ver a coletiva. Ele nunca admite que ele errou. Óbvio que faltaram perguntas um pouco mais que tirassem mais ele da zona de conforto, né? Como vocês sabem, eu estou aqui na região dos Lagos, não estou lá nas coletivas. Em breve estarei. Mas uma pergunta que eu teria feito ontem era por que o Cano ficou tantos minutos em campo, tendo em vista que ele não vem tendo bom rendimento, né? Que se ele não acha que o John Kennedy deveria ter tido mais minutagem, entrado antes, o mesmo Everaldo, e não o Cano ter ficado tanto tempo em campo. Sabe por que ninguém pergunta isso para ele? E com todo respeito aos meus amigos que estão lá na coletiva, gente que eu gosto inclusive, porque a galera tem medo. Porque o Renato, ele dá coice. Ele é um treinador que ele tenta ridicularizar o jornalista, o repórter. Só que a gente não pode ter medo dele. A gente tem que fazer as perguntas que o nosso público quer que sejam feitas. Então ali faltou essa pergunta. Que eu me comprometo com vocês nas próximas coletivas de fazer perguntas como essa. Porque eu acho que isso é importante. Mas a galera tem medo, principalmente os jornalistas mais jovens. Eles ficam com medo de chegar ali e fazer uma pergunta dessa que tira da zona do conforto, porque ali na coletiva é uma blindagem muito grande. Além do destempero do próprio Renato, tem um destempero da própria assessoria de comunicação do Fluminense, que parece que não sabe lidar com o ambiente de coletiva, que é um ambiente, sim, de questionamento, de perguntas questionadoras. Então fica meio que todo mundo ali meio que pisando em ovos para fazer pergunta para o Renato. Entende? É assim, uma pena não poder estar lá. Claro, eu tenho que dar... Eu não vivo disso, né, gente? Eu tenho que dar prioridade à minha família. Eu não vivo de canal, de YouTube. Se um dia o canal fosse muito influente nas minhas receitas, nas contas, né? Nas contas que eu pago, ou algo do tipo, estiver me dando um retorno muito bom, aí é outra história, porque eu poderia colocar alguém lá, por exemplo. Eu poderia contratar um jornalista, colocar ele lá para fazer a pergunta e falar para ele, eu quero essa pergunta aqui. Entendeu? Eu não deixaria de curtir minhas férias, mas colocaria um jornalista lá
para perguntar o que eu acho que tem que ser perguntado pro Renato. Entendeu? Ou mesmo estar lá, pego o meu carro, eu tô aqui na região dos Lagos, pegaria meu carro e iria lá participar da coletiva. Daqui para lá são 2 horas de viagem. Eu iria numa boa. Só que eu não posso hoje, o canal não me banca, não banca nem meu combustível. Eu não posso hoje pegar meu carro e ir lá para o Maracanã, participar de uma coletiva, gastar aí R$200 de combustível para fazer uma pergunta pro Renato. Então, isso aí são ossos do ofício. E eu peço que vocês compreendam isso, né? Não dá para eu fazer isso. Mas ainda vai dar, um dia vai dar. A gente vai conseguir fazer isso um dia. Vocês podem ter certeza. A gente vai chegar lá, entendeu? Mas assim, basicamente, o que aconteceu? Eu acho que essa escolha, né, como eu falei, o principal foi a questão da escolha do modelo que começou o jogo. Você ter a oportunidade de ter ali, beleza, jogar com a linha de 4, 2 zagueiros, né, como eu falei, mas você precisava ter o primeiro volante, né? Precisava ter o Bernal ali e liberar Martinelli e Hércules para chegarem na frente e serem jogadores do elemento surpresa. Só que ainda assim, não era jogo para ter escalado o Cano. Gente, o Cano não pode mais começar jogo. O Cano não pode ser mais o nosso centroavante de referência. A gente precisa começar a oportunizar o John Kennedy. Muita gente vai falar, Quintela, mas o John Kennedy chegou agora. Eu sei, no ideal dos mundos, é o John Kennedy não... como posso dizer? Era o John Kennedy não ser titular agora, não ter tantos minutos agora. O problema é que o tempo urge. A gente está vivendo um momento muito difícil. A gente não está em condição de preparar o John Kennedy. A gente não tem atacante, a gente não tem um jogador que decide. Então a gente precisa acelerar esse processo de adaptação do John Kennedy ao time. O tempo exige que a gente faça isso, a gente não tem escolha. É diferente de quando você tem escolha. Então já era para estar colocando o John Kennedy mesmo ele tendo acabado de chegar. A gente não tem outra saída. É o que está acontecendo no momento com a gente. Então a gente tem que colocar ele para jogar. Então eu acho que foi um erro muito grande do Renato, a escalação, a entrada com o Cano, que já tem se revelado um jogador que não tem mais condição de ser titular, a entrada sem o primeiro volante, com Martinelli e Hércules muito embaixo, jogando como volante de saída, 2 volantes um do lado do outro, jogando na frente da linha de defesa. Achei muito ruim essa escalação. Mas ainda assim a gente fez um primeiro tempo melhor. Tivemos o predomínio do primeiro tempo. Mas, volto a falar, os gols que nós demos para o Palmeiras foi determinante para que a gente saísse com a derrota. No segundo tempo, várias falhas do Renato em substituição, colocou o Keno, agiu certo, mas deixou o Cano muito tempo em campo. Tirou o Serna em vez do Cano. O Serna não está fazendo uma boa partida, mas o Serna não pode ser sempre o jogador a sair. Tem que insistir com o Serna, tem que deixar o Serna jogar. E o Renato não fez. Aí no fim aquela coisa do Renato, né? Coloca John Kennedy, coloca Everaldo, sai colocando um monte de atacante para tentar resolver. O time ficou uma bagunça. Aí não criou absolutamente mais nada. Se perdeu completamente e a gente perdeu a partida. Mais uma derrota. E se fica de alento, bom primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense não jogou pessimamente mal, mas foi muito frustrante o fato da gente ter dado os gols para o Palmeiras, que não fez nada, simplesmente nada para vencer o jogo. Vida que segue, temos um jogo agora complicadíssimo no Morumbi contra o São Paulo. Não podemos perder, estamos nos aproximando da zona de rebaixamento. Hoje ainda são 6 pontos da zona, mas está periclitante a nossa situação. Por sorte, os times que estão na zona do rebaixamento não estão ganhando. E eu acho que é isso, é pensar em conseguir vitórias que tiram a gente dessa situação de risco, administrar um campeonato brasileiro sem muitas expectativas e focar tudo na Sul-Americana, mas a gente precisa melhorar. Outra coisa são contratações. Precisamos contratar urgente jogadores que venham para resolver. Seu Mário Bittencourt, toma vergonha, contrata aí o Roger Guedes, gasta o que tem que gastar. A gente ganhou dinheiro pra caralho, vocês deram 70 milhões de presente para esses caras que não estão jogando porra nenhuma. Então já passou da hora. Bota dinheiro nessa porra, contrata quem tem que contratar e vamos pra cima para tentar conquistar a Sul-Americana, salvar o ano que tá uma merda.
É isso aí, galera. Se for um resenha de qualquer lugar aqui de Unamar, durante o dia eu volto aí, de repente, com outro vídeo. Saudações tricolores. Um abraço.